Na aula 9, nós vamos falar sobre o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Os objetivos do SINAM, né? O SINAM ele tem o objetivo de coletar dados, processamento de dados e controle de doenças, né? Na coleta de dados, ele obtém informações sobre agravos de notificação compulsória para monitorar a saúde pública do país. E em relação ao processamento de dados, esses dados coletados são processados para gerar informações relevantes para o controle de doenças. E relacionado ao controle de doenças, o SINAM ele subsidia o controle de doenças e agravos à saúde por meio da vigilância epidemiológica. Então, através de todas essas informações, vai ser feito um controle das doenças que mais ocorrem dentro do meio da comunidade, né, da sociedade, para que sejam implementadas políticas públicas de saúde relacionadas ao que está mais agravante dentro da população, ou seja, o tipo de doença mais agravante dentro de uma população. A implantação do sistema SINAM, né? Ele foi criado para unificar a notificação de agravos em todo o país, facilitando o controle das informações, porque você acaba tendo uma plataforma que tem todas as informações de uma maneira geral, do país como um todo. Ao longo dos anos, o sistema incorporou melhorias tecnológicas, né? Porque a tecnologia vai modernizando, vai entrando novos recursos que acabam implementando todo o sistema, né? O sistema expandiu e o monitoramento incluiu mais doenças, aumentando seu impacto na saúde pública. À medida que as doenças vão surgindo, se elas estão tendo bastante notificação em relação a isso, então acaba tendo impacto dentro da população e tendo melhorias em relação a cuidados, a diagnóstico, a exames e promover a saúde da população com a resolução desses agravos de doença, esses agravos da doença, né? E hoje o sistema é uma ferramenta essencial para a gestão da saúde pública no país. A importância, né, dessas notificações em relação à enfermagem, né? Os enfermeiros são essenciais para a identificação, porque muitas vezes são os próprios enfermeiros que alimentam o sistema. A notificação de agravos auxilia no controle epidemiológico, permitindo monitorar essas doenças, né, de uma maneira mais eficaz. As informações notificadas ajudam na formulação de políticas públicas e intervenções em saúde pública, através de prevenção, através de orientação para a população, implementação de vacinas, de cuidados, de novos medicamentos, de maiores controles, né? Desse sistema, né? O SINAM possui módulos específicos para diferentes agravos, organizando informações de saúde de forma eficiente. Então, tem para doenças não transmissíveis crônicas, doenças transmissíveis e entre outras, né? Ocorre uma interface que facilita o registro e a validação desses dados, né? Garantindo qualidade e precisão nas notificações. As ferramentas de consulta e análise permitem aos profissionais acessarem e interpretarem os dados para decisões informadas. À medida que você tem os dados, você pode fazer todo o processamento desses dados e, através deles, implementar políticas públicas de saúde. A responsabilidade do enfermeiro em relação a toda a coleta dessas informações, né? O enfermeiro é responsável por coletar os dados precisos dos pacientes para garantir um atendimento mais adequado. Os formulários de notificação são preenchidos cuidadosamente para documentar as condições do paciente e eventos clínicos, ou seja, todos os sinais e sintomas que o paciente apresenta. O profissional verifica a precisão e integridade dos dados e encaminha para os órgãos competentes, né? As notificações são enviadas conforme os protocolos estabelecidos para garantir conformidade e segurança desses dados, né? Que é importante porque os dados precisam ser precisos e fidedignos para que se possa ter uma intervenção também adequada. De registro dessas informações, né? Começa com a identificação precisa do caso para garantir o registro correto e eficaz. Isso que nós estamos falando sempre, né? Formulários devem ser preenchidos corretamente, ou seja, não dá para deixar lacunas, deixar coisas sem preencher, né? Ou preencher com informações incorretas, né? Os dados são preenchidos, são validados para assegurar uma situação de precisão no envio desses dados, né?
Eles são enviados ao sistema eletrônico do SINAM para registro oficial e acompanhamento contínuo, né, de todas as esferas, seja ela municipal, estadual e federal. Essas são de notificação obrigatória, principalmente que nós chamamos de notificação compulsórias, né? São as doenças transmissíveis, principalmente essas. Então, o SINAM exige a notificação obrigatória de certas doenças para controle, prevenção e eficácia de saúde pública. Se você tem uma epidemia de uma doença transmissível, que nem foi o caso do Covid, é necessário que seja notificado, porque o que vai acontecer? Se você não notificar, você vai ter subsídios inferiores para poder atender essa população, né? A lista permite o monitoramento contínuo das condições de saúde prioritárias da população e a notificação rápida também possibilita ações mais rápidas também, podendo controlar mais ainda a disseminação dessas doenças, né? Critérios utilizados, né, em relação aos casos, né? Incluir sinais e sintomas observados em pacientes para identificar casos suspeitos ou confirmados, porque através dos sinais e sintomas você vai identificar cada vez mais rápido o diagnóstico do paciente, né? Resultados de exames laboratoriais que confirmam a presença do agente causador ou não, ou seja, os testes que são realizados confirmando que a doença está latente no indivíduo, né? Informações sobre exposição, histórico e contexto que ajudam na confirmação e rastreamento dos casos. Primeiro, né, em todo esse contexto, ele deve identificar prontamente sinais e sintomas para um diagnóstico precoce e eficaz. É essencial usar critérios definidos para garantir a correta identificação dos agravos, garantir registros precisos e fidedignos, né, protegendo a confidencialidade dos dados. E o trabalho do enfermeiro é fundamental, porque ele vai monitorar e controlar esses agravos na saúde pública. Da análise desses dados, né, a interpretação desses dados. É feita uma análise estatística dos dados do SINAM, que identifica tendências importantes para monitorar a saúde pública. Esses dados auxiliam na detecção precoce de surtos para respostas rápidas e eficazes, ou seja, para intervenções rápidas também, né? A análise ajuda a identificar grupos de risco para direcionar ações preventivas e políticas públicas de saúde em relação a determinados agravos, né? Planejamento de todas essas ações através dessas notificações, né? Os dados notificados apoiam a criação de políticas públicas de saúde específicas e direcionadas. Tem um programa direcionado com essas informações que vão orientar programas que focam na prevenção e controle efetivo desses agravos, né? Então, se você tem um maior número de notificação de pacientes com diabetes, qual é a população que está tendo um risco maior de diabetes? Idoso, diabetes infanto-juvenil, gestante. Então, através desses dados coletados, você vai poder atuar em ações precisas, né? Orientação, divulgação de questões em relação aos medicamentos. Tudo envolve orientação e esclarecimento para a população. Desafios encontrados em toda essa situação, né? A subnotificação, porque às vezes muitos casos não são notificados, né? Acabam se perdendo e afeta nas decisões, que são baseadas nas informações que são baseadas em evidências, né? Eu preciso dar informação para que eu tenha evidência, para que eu possa agir em cima dessa evidência, né? Erros durante o preenchimento, porque às vezes colocam dados incompletos, dados que não são confiáveis, né? Problema do acesso dos dados, limitam a capacidade de análise e o uso eficiente das informações, né? A dificuldade do acesso. Aí a questão do suporte de rede, suporte de internet, a questão de computadores também viáveis para você ter todo esse processo para poder buscar essas informações, né? Isso acaba sendo bastante importante também. Ocorrem essas questões de subnotificações, preenchimento incorreto na plataforma, né? Sempre é feito o quê? Treinamento prático e virtual com relação a isso. É demonstrado as plataformas digitais, o que elas oferecem, simuladores para também aprendizado interativo e conexão com a realidade profissional, né? O uso dessas ferramentas aproxima o estudante, aproxima os profissionais da área de saúde em relação a essas situações que o mercado de trabalho acaba colocando para nós, enquanto profissionais da enfermagem. Tanto para profissionais que já estão na área, como para estudantes, às vezes em campo de estágio,
também quando se tem oportunidade em campo de estágio, né, para poder visualizar toda essa demanda de notificação. Em relação a essas plataformas, né, a avaliação envolve o domínio do conhecimento teórico sobre o sistema, né, a competência prática é fundamental para garantir a aplicação correta dos procedimentos na clínica, né, na hora ali do atendimento junto ao paciente, e as atitudes profissionais, né, que assegura que o profissional ele vai agir de maneira ética e correta, ou seja, ele não vai disseminar informação, porque como nós estamos falando sempre, são informações sensíveis, né? As informações do paciente que nós não podemos estar divulgando. Encerramos a nossa aula e voltaremos na próxima, na aula 10.